Fala Dev, beleza? E aí você que pesquisou no YouTube e caiu nesse vídeo aqui porque está curioso sobre Git e GitHub? Deixa eu te explicar que vídeo é esse. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist onde a gente vai construir uma aplicação do zero, somente com HTML, JavaScript e CSS. Então esse é o primeiro vídeo da playlist, tá? Então se você quer conhecer esse projeto que a gente vai criar, dá uma olhadinha aqui, ó, em algum lugar na tela vai estar aparecendo aí para você clicar, onde eu explico qual é o projeto que a gente vai construir. E para você que já está seguindo a playlist, então, como eu disse, esse é o primeiro vídeo. E no nosso projeto, eu vou disponibilizar ele aula após aula para vocês, o código da aplicação, como que ela foi feita, para que você possa partir exatamente daquele ponto que a aplicação vai ter. Então, a gente vai ter várias branches no projeto, várias versões do código, mas aí se você está com dúvida, nossa, o que é isso? O que é branch? O que é versão? O que é PR? O que é Stage Area? O que é isso? Então esse vídeo aqui, ó, a gente vai começar a nossa playlist por ele, porque eu quero tirar todas as dúvidas para a gente seguir aí na mesma página sobre o que é Git e GitHub. Aliás, Git e GitHub é a mesma coisa? E agora, hein? Vem comigo que eu te conto. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, eu gostaria, antes de mais nada, alinhar algumas expectativas aqui, tá? O que eu espero de você hoje, como que você saia desse vídeo aqui. Eu vou passar aqui no vídeo conceitos importantes e comandos importantes que eu julgo que você tem que conhecer, tá? Porque é isso que vai fazer parte do seu dia a dia e você precisa estar com isso bem solidificado aí na cabeça de vocês para quando utilizar e o para que ele serve. Não simplesmente rodar um comando ali no terminal e dar uma mensagem ali para você e você se desesperar porque você não sabe o que está acontecendo. Então, o que eu espero de você hoje? Eu espero que você saia dessa aula aqui entendendo os principais comandos do Git, tá? Lembrando que existem N comandos ali, e obviamente eu não vou passar por todos, senão ficaria muito extenso, mas eu vou passar aqui pelos que eu julgo ser os comandos principais, beleza? E eu sugiro também que você pause o vídeo durante quando eu estiver explicando aqui, para você fazer junto, se você é uma pessoa que gosta de estar desenvolvendo junto, ou se você assista o vídeo por completo, aí você tente reproduzir o que eu estou fazendo aqui, e se você não conseguir, você volte o vídeo, assista e tente de novo, quantas vezes for necessário, porque isso precisa estar solidificado na cabeça de vocês, tá? Para no decorrer aí do curso que a gente está fazendo, a gente consiga conversar aí na mesma língua, tá? Mas não tanto por isso também, mas para que você entenda os conceitos realmente, o porquê que você está fazendo aquilo, beleza? Então, para começar, eu gostaria de falar para vocês que Git e GitHub são coisas diferentes, porém, ele tem uma similaridade entre eles, e eu vou mostrar para vocês aonde você aplica isso, como você pode estar utilizando. Então, antes da gente ir para o GitHub, a gente vai entender o que é o Git primeiro, tá? Então, falando de Git, ele nada mais é do que um versionador de código, versionador de arquivos, tá? Então, fazendo um paralelo aí com o mundo real, o que seria isso? Imagina que você está trabalhando numa empresa e essa empresa tem um projeto ali principal, tem um projeto que você está trabalhando, trazendo para o paralelo do mundo de desenvolvedor. E esse projeto existe 10 desenvolvedores, vamos supor. Imagina esses 10 desenvolvedores trabalhando exatamente no mesmo arquivo ou no mesmo projeto, mas sem essa comunicação aí, todo mundo editando a mesma coisa. Que loucura que seria no final do dia quando você precisar unir isso e colocar algo em produção. Imagina que eu estou fazendo uma parte do código, você está fazendo outra, e às vezes eu faço alguma coisa que impacta na sua e você faz alguma coisa que impacta na minha. Então ficaria meio que uma loucura isso daí. O Git ele veio para isso, tá? A gente vai conseguir pegar um código principal e esse código principal a gente consegue criar versões dele, entendeu? Então imagina assim, ó, eu estou nesse projeto, eu crio uma versão para mim, você cria uma versão dele para você, outra pessoa cria uma versão dele para ela e assim sucessivamente. Ou seja, cada pessoa tem a sua própria versão, porém a base principal é aquele projeto ali, tá? E depois a gente consegue facilmente unir essas versões sem maiores problemas para a gente conseguir, por exemplo, colocar o projeto em produção, tá?
Falando assim, fica muito abstrato e às vezes fica meio difícil o entendimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer na prática aqui com vocês, a gente vai criar alguma coisinha aqui para eu estar mostrando para vocês o que vai acontecer. E eu vou elencar aqui também os comandos que eu digo que você precisa saber, que você precisa entender bem o porquê que você está fazendo ele e o porquê que você está rodando eles, tá? Então vamos lá para fazer tudo isso acontecer. Bom, eu tenho aqui uma pastinha em branco por enquanto, tá? Nessa minha pastinha em branco eu vou criar uma nova pasta e eu já vou colocando o nome dele para ficar mais assertivo para vocês entenderem. Eu vou chamar ele aqui, ó, de meu projeto, tá? Chamei ele de meu projeto e para a gente ver isso acontecer mais fácil ainda, eu vou abrir essa pastinha aqui, ó, no meu VS Code, tá? Code ponto. Vou só abrir ela aqui. Até então sem novidade nenhuma, tá? Então abri meu projeto, estou com meu VS Code. Tanto que aqui, ó, ele mostra para mim o nome daquela pasta que eu acabei de criar lá. Então, tranquilo, só uma pasta aberta no VS Code, tá? Para exemplificar, eu vou fazer aqui também, deixa eu fechar essa pastinha que a gente não vai utilizar mais, e esse terminal aqui também que eu não vou utilizar mais, deixa só o VS Code aberto aqui. Eu estou aqui no site do ScalaDraw para tentar exemplificar aqui de uma forma visual o que está acontecendo ali, tá? Então, qual foi a primeira coisa que a gente fez aqui, ó? Eu criei uma pasta que se chama meu projeto, tá? Por enquanto, só isso que eu fiz. Vai quer que fique no centro aqui, ó. Meu projeto, tá? Até então, sem novidade, tudo tranquilo aí, nada que seja que fuja do padrão que a gente já faz. Só que até então, o meu projeto ainda não tem nada que diga que ele é Git, que eu vou versionar ele, né? Então eu preciso fazer uma coisinha aqui primeiro. Eu preciso inicializar o Git dentro dessa pasta, tá? E como que eu vou fazer? Ó, eu vou criar uma setinha aqui para baixo, tá? E vou colocar aqui, ó, vou colocar uma mensagem aqui, ó, iniciar o Git, tá? Para que vocês saibam o que está acontecendo. Então, essa setinha para baixo aqui, ó, significa iniciar o Git. E para a gente inicializar o Git no projeto, eu tenho que rodar um comandinho lá, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, como o primeiro comando que você precisa saber, que é o git init. Que, como o nome dele já diz, deixa eu puxar isso aqui mais para cá. Como o nome dele já diz, é para iniciar o Git no meu projeto. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir no meu terminal. E vou rodar aqui, ó. Deixa ele carregar, ó. Git init. Só isso, tá? Vou dar um enter aqui. Olha lá. Inicializei. E ele, inclusive, já deu uma mensagem aqui embaixo para mim, ó. Olha lá. Initialized empty git repository. Ó, meu inglês britânico tá gritando hoje. Ou seja, ele inicializou um repositório em branco do Git, tá? Então, o que ele fez aqui. Mas até então, ainda nada de diferente, certo? Vou limpar aqui, ó, vou dar um clear para limpar o terminal. Vou vir aqui então, ó, inicializei o meu repositório. Aí ele criou uma particularidade aqui, ó. Se vocês verificarem aqui, ó, deixa eu pôr um quadradinho para ficar mais visível, ó. Aqui embaixo, ó, ele criou um carinha que chama master. Se vocês verificarem quando vocês inicializarem, abrirem a pasta no VS Code, não vai ter esse carinha aqui, ó, esse master. O que é esse master? Vou vir aqui de novo, ó. Então, eu vou criar mais um quadradinho aqui, ó. E vou chamar ele de master, tá? Mas o que é esse master aqui, então, ó? Eu vou puxar uma setinha pra cá. Vem pra cá. Aqui, beleza. Eu vou puxar uma setinha pra cá, ó. Isso aqui, ó, se chama branch, tá? Então, isso se chama branch. Então, quando eu falar de branch, o que é branch? Branch é isso aqui. Mas o que é isso? Ou seja, ele inicializou o repositório do Git no meu projeto, né, dentro daquela minha pasta, e criou uma master. Ou seja, a partir de agora, aquilo ali é a minha fonte da verdade. Aquilo ali é o meu código principal, tá? É onde vão conter todas as informações. É como se eu tivesse criado uma caixinha ali dentro
E tudo que eu coloco ali dentro é o principal, é a minha fonte da verdade. Então, o que tem ali dentro é a fonte da verdade e pronto, acabou, tá? Então, a gente chama isso de branch. Então, eu tenho uma branch que se chama master. Então, já que ali eu tenho uma caixinha, que eu acabei de criar, que eu falei para vocês, eu vou colocar alguma coisa dentro dessa caixinha aqui, ó. Eu vou chamar isso de teste.txt, tá? Então, criei ali, ó, ele apareceu uma letrinha U ali para mim. Até, por enquanto, não se preocupe, já já eu falo sobre ela. Mas ele criou o arquivinho ali para mim. E agora vem o segundo comando que você precisa saber, tá? O segundo comando é o git status, tá? E o que que acontece? Se eu vim aqui agora e rodar esse git status, eu vou dar um enter aqui, ó. Ele já colocou ali para mim, ó, que ele tem untracked. Opa, deixa eu trocar a ferramenta. Aqui, ó. Untracked files, ou seja, ele tem arquivos não rastreados. Por que não rastreados? Porque, como eu falei para vocês, o Git ele é para isso, é para criar versões do código. Então, ou seja, eu estou na minha caixinha ali, eu coloquei alguma coisa ali dentro, mas até então não falei nada, eu simplesmente joguei alguma coisa ali dentro. Simples assim. E se eu joguei alguma coisa ali dentro, eu preciso identificar isso. Aí que entra a parte de você versionar. Eu preciso identificar aquilo que eu coloquei ali dentro. Então, para eu identificar o que eu coloquei ali dentro, ó, entra o terceiro comando que eu preciso saber, tá? Que é o git add, vou colocar aqui, ó, nome do arquivo, tá? Então tem aqui, ó, git add nome do arquivo. O que que eu estou fazendo nesse momento aqui, ó? Eu vou vir aqui agora, ó, rodei o git status, vi que ele ficou vermelhinho ali, ó. Eu vou colocar aqui, ó, git add espaço e vou colocar o nome do arquivo, ó, teste.txt. Vou dar um enter ali. Até agora não aconteceu nada. Ele só, se você reparar aqui, ó, ele mudou a letrinha lá de U para A. O que que era o U? O U era esse untracked aqui, ó. Ou seja, era um arquivo não rastreado. Mas agora ele mudou para A. O que que é esse A que ele mudou? Eu peguei aquele arquivo ali, ó. Quando eu tenho um arquivo dentro daquela minha master lá, e quando eu rodo esse comando aqui, ó, git add, o que que ele faz? Ó, eu vou pegar uma setinha aqui, ó, e vou puxar para cá, ó. Ele joga esse meu arquivo aqui, ó, para um outro lugar temporário, como se fosse um lugar temporário mesmo, que se chama Stage Area, tá? Então, o que que ele fez? Ele jogou esse meu arquivo para cá, para esse Stage Area, como se eu pegasse o arquivo daquela caixinha e colocasse nessa outra caixinha que se chama Stage Area. Por quê? Porque até então o Git não sabe o que tá rolando ali ainda, ele só sabe que eu coloquei um arquivo ali dentro e adicionei ele, ó, Git, eu joguei ali, quando eu coloquei o git add, joguei esse meu arquivo ali dentro. Só que eu preciso identificar esse arquivo. E como que eu identifico esse arquivo? Como é que eu crio a primeira versão desse meu arquivo? Eu preciso colocar alguma mensagem para eu saber o que está acontecendo ali. Porque se eu quero versionar, eu preciso ter uma mensagem. Então entra o quarto comando que você precisa saber, que é o git commit -m, e aqui dentro eu posso colocar uma mensagem, tá? Então, lá, git commit -m, eu vou dar uma mensagem ali para falar o que eu estou fazendo, o que está acontecendo aqui, ó. Vou vir aqui agora, vou rodar um clear de novo. Vou rodar um git status. Git status é o melhor amigo de vocês, vocês vão sempre ver isso, ó. Ó, então o que que ele está falando aqui para mim, ó? Aquele meu arquivo agora, ele deixou de ter aquela cor vermelha e passou a ficar verdinho. Por quê? Ó, eu tenho ainda algo ó, em unstage, ou seja, eu preciso resolver esse problema aqui, ó. Então, o que que eu posso fazer, ó? Eu posso vir aqui, ó, e rodar aquele comando agora, ó, git commit -m, e vou colocar uma mensagem do que eu estou fazendo aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, criei o arquivo de teste, tá? E vou dar um enter aqui agora, ó. Olha o que aconteceu. Assim que eu rodei o comando e dei um enter, ó, aquela letrinha que eu tinha ali, ó, ela sumiu. Ou seja, eu fiz o fluxo já. Qual é o fluxo? Eu criei um arquivo,
adicionei esse arquivo na minha stage area e coloquei uma mensagem nele. A hora que eu coloco uma mensagem nele, o que acontece? Ó, esse meu arquivo, ele passa a sair do stage area e volta aqui para minha master. Só que agora ele já volta como se fosse um arquivo dela. Ou seja, eu criei a versão desse stage area, tá? Desse arquivo que estava no stage area. Eu removi ele de lá e agora ele pertence realmente à master, porque agora é dela, tá? Deixa eu apagar isso daqui para não confundir, tá? E agora vem o quinto comando que você precisa saber, que é o git log. O que o git log faz? Ó, se eu vim aqui no meu terminal, vou dar um clear aqui, e vou colocar aqui, ó, git log, e vou dar um enter. Ó, o que ele vai falar? O que ele vai fazer aqui para mim? Ó, quem que foi o autor desse commit? Ó, foi o Emerson, no caso eu consigo identificar. Ele tem a data que foi feito isso daqui, e ele tem aquela mensagem que eu coloquei no git commit. Ou seja, eu criei uma versão desse meu arquivo que se chama teste. Então, acabei de fazer isso. E agora, olha que legal, que interessante que acontece aqui. Ó. Eu vou vir aqui de novo, nesse mesmo arquivo que chama teste, eu vou colocar alguma informação nele aqui. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, alterei. Vou salvar. E olha o que acontece aqui, ó. Ele já mudou ali de novo para mim, ó. Ele apareceu uma nova letrinha ali para mim, que teve alguma modificação naquele arquivo. E se ele teve modificação, o que eu posso vir aqui, ó? Posso rodar de novo, ó, com git status. Vou dar um enter aqui, ó. Ele voltou com aquele arquivinho ali, ó, para vermelho. E já tá falando assim, ó, esse arquivo foi modificado, por isso que ele ficou aquele Mzinho ali. E o que eu preciso fazer aqui agora? Eu sigo o mesmo fluxo que eu fiz novamente lá. Eu vou vir aqui, ó, dar um git add e eu poderia colocar aqui, ó, o nome do arquivo, mas aí eu vou ensinar mais um comandinho que você precisa saber. Porque imagina, eu estou adicionando um arquivo, mas se eu tiver no meu projeto aí, se eu estou trabalhando nele, eu modifiquei 150 arquivos. Eu vou ter que fazer um git add arquivo 1 tal, git add arquivo 2 tal. Tem uma forma de eu resumir isso daí. Como eu tenho certeza do que eu quero fazer, ó, aqui nesse meu git add, ó, vou até colocar ele aqui, ó, na linha de baixo, ó. Vou dar um espacinho aqui e vou colocar o git add espaço ponto. O que isso daqui está falando? Ó? Ele está falando que quando eu colocar o git add ponto, eu quero adicionar tudo que esteja na raiz do meu projeto que teve modificação. Ou seja, tudo que tem na raiz do meu projeto para frente, independente do lugar que ele está, de pasta, enfim, eu quero adicionar naquela minha área de stage lá. Então eu vou vir aqui no meu projeto, ó. Então eu vou pôr git add espaço ponto e vou dar um enter. Você vai ver que o resultado dele é exatamente o mesmo, ó. Então ele funcionou aqui. Se eu vim aqui rodar de novo, ó, um git status e der um enter, ó, o que aconteceu com ele. Ele ficou verdinho, da mesma forma que tinha ficado anteriormente, tá? Só que aqui ele tem a mensagem de M. Por quê? Porque esse arquivo foi modificado. E já que ele foi modificado, eu quero colocar uma versão para ele, né? Porque eu modifiquei ele. Então eu vou colocar aqui, ó, git commit-m e vou colocar essa mensagem, ó, inserir uma linha a mais. Vou dar um enter, olha lá, modificou, olha lá, saiu aquela letrinha que ele tinha ali para mim. Eu vou rodar um clear aqui agora. E se eu rodar aqui agora de novo, ó, um git log e der um enter, ó, o que ele mostrou aqui para mim, ó, já outra versão, ó. A minha primeira versão é, ó, inserir linha a mais e criei o arquivo de teste. Ou seja, eu tenho duas histórias agora no meu arquivo. Eu tenho duas situações que foram feitas. E o legal é que ele mostra para mim aqui, ó, quem fez, tá? Então ele mostra o usuário aqui. Se fosse uma outra pessoa que tivesse um outro computador, que a gente já vai ver já como que funciona isso em vários lugares, aqui estaria o nome dessa pessoa que fez essa modificação. Então eu crio um histórico e sei exatamente quem modificou aquele arquivo. E aqui eu tenho a mensagem ali funcionando, ó. Certo? Até aqui tranquilo, nem nada de complexo demais. Se eu voltar aqui no meu ScaleDraw, então eu tenho esses comandos aqui que eu aprendi, tá?
Eu vou inserir aqui agora o sexto comando. Eu vou até dar uma quebra de linha a mais aqui, que é o sexto comando que você precisa conhecer. Até então, eu estou modificando o arquivo e ele está na branch principal ali, na master. Mas como eu falei para vocês, eu consigo criar várias branches diferentes, tá? Para cada um consiga trabalhar no seu lugar, tá? Sem influenciar um ou outro. Porque imagina que se nesse momento aí, eu estou trabalhando naquele arquivo ali que se chama teste, e tem outra pessoa também trabalhando naquele arquivo que se chama teste. Como que eu conseguiria gerenciar isso? Como que eu mandaria esse arquivo para essa pessoa, eu sei lá, num pendrive, depois ela me traria um pendrive ali para eu colocar aqui dentro e depois eu iria ver o que ela mudou, ver o que eu mudei e ver o que faz mais sentido e juntar ali. Olha a confusão que seria. Então agora eu vou mostrar esse outro comando aqui para vocês, ó, que é o git checkout -b, e aqui eu vou colocar ó, o nome da branch, tá? Deixa eu puxar esses textinhos para cá. Deixa esse aqui um pouquinho para cá. Então, beleza. É esse comando que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, eu vou vir aqui agora, vou rodar um clear e vou lá então, ó, git checkout -b de bola e vou colocar o nome dessa branch. Então, eu vou chamar essa branch, ó, de branch Emerson, tá? Poderia ser qualquer nome aqui que você poderia estar criando. Então, eu vou dar um enter aqui, ó. E olha o que aconteceu aqui nesse momento, ó. Olha aqui embaixo, onde tinha aquele nome... Opa, vou mudar a ferramenta. Aqui, ó. Onde tinha aquele nome Master, ele acabou de mudar para o Branch Emerson, tá? Mas o que isso quer dizer? Se eu vim aqui no meu projeto aqui agora, ó, dessa Master aqui agora, ó, ele criou uma nova branch, tá? Que se chama aqui, ó, Branch Emerson. Ou seja, eu tenho uma branch principal que se chama Master e tenho uma nova branch aqui que se chama Emerson. Ou seja, esse comando 6 ele serve para eu criar uma branch nova, tá? E agora eu vou mostrar o outro comando aqui para vocês, que é o comando 7, que você também precisa saber, que ele é bem parecido, ó. É o git checkout, só que agora sem o "-b" e é o nome da branch. Tá? Então, git checkout é o nome da branch. Olha o que acontece quando eu rodo ele. Ó. Vou dar um clear aqui. E vamos lá. Git checkout. Eu vou colocar o nome da branch. Qual branch? Eu consigo navegar entre as branches. Eu vou navegar para master. Tá? Vou dar um enter aqui. Ó. Olha o que ele fez aqui embaixo. Ele acabou de voltar para a branch master. Mas o que isso quer dizer? Ele quer dizer exatamente isso que aconteceu. Ó. Eu estava na branch Emerson e agora quando rodei aquele comando ele voltou para a branch master, tá? Então eu naveguei de uma branch para outra. Mas por que eu fiz isso? Porque eu vou criar uma outra branch aqui, ó, para vocês verem a diferença de branches diferentes com códigos diferentes, tá? Eu vou vir aqui então, ó, eu vou rodar o comando de novo, ó, git checkout -b, porque eu quero criar uma branch nova. E eu vou escrever aqui, ó, que essa branch vai se chamar branch fulano. Vou dar um enter aqui, ó. Nesse momento, ó, eu acabei de criar uma branch nova que se chama branch fulano e fui para lá, tá? Então, beleza. O que isso muda para mim? Muda que agora eu tenho aqui da minha master, eu tenho uma nova branch que se chama branch fulano. Branch tracinho fulano. Certo? Então eu tenho 3 branches nesse momento. Eu tenho a branch Emerson, branch fulano e branch master. Mas aí que começa a ficar interessante e a magia começa a acontecer, tá? Olha aqui que interessante, eu vou apertar um clear aqui. Se eu abrir esse meu arquivo aqui, ó, ele tem um alterei. Eu estou na branch fulano. Então o que o fulano vai fazer? Ó? Vou escrever assim, ó, estou na branch fulano. E vou salvar esse arquivo, tá? Salvei ele, mesma coisa, ó lá, colocou as letrinhas lá.
E eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa, ó, git add espaço ponto, porque eu joguei para mim stage error nesse momento, tá? Branch fulano. E vou dar um commit nela, eu vou criar uma mensagem para ela. Então vou vir aqui, ó, git commit -m e vou colocar aqui, ó, fulano alterou. E vou dar um enter aqui, ó. Beleza, ó, fulano alterou. Até aí, tranquilo, sem problema nenhum. Então se eu abrir meu arquivo aqui, estou na branch fulano, certo? Então o que eu vou fazer agora, ó? Eu vou vir aqui, ó, git checkout. Eu vou para branch master, tá? Master. Vou fechar esse arquivo aqui, ó, para não estragar a surpresa. Quando eu venho para branch master, ó, voltei para lá, ó, então, ó, se eu olhar aqui embaixo, ó, eu estou na master. E se eu abrir esse meu arquivo de texto agora, ó, ele está aqui, alterei. Eu vou mudar esse texto também, ó. Estou na branch master. Vou salvar aqui. Mesmo rito, git add espaço ponto, git commit -m e vou colocar aqui então, ó, sou a master e alterei. Vou dar um enter aqui, mandei para o stage, fiz o commit, trouxe ele para minha verdade. Então olha que interessante agora, ó. Se eu modificar minha branch de novo, ó, vou para git checkout, eu quero ir para branch tracinho fulano, vou dar um enter aqui, ó. Mudei para branch fulano. E olha que interessante, ó, o meu arquivo agora, ele está, ó, estou na branch fulano. E se eu vir na branch master, git checkout master, olha o que acontece no arquivo, olha que interessante. Ó, estou na branch master, ou seja, eu tenho o mesmo arquivo, porém ele está de um jeito na branch master e ele está de outro jeito na branch fulano. Mas e a branch primeira que eu tinha criado lá, a branch Emerson? Vamos ver o que está rolando lá. Então vou vir aqui, ó, git checkout branch Emerson. Eu vou dar um enter aqui, ó. Olha como que está o arquivo na branch do Emerson, ó. Alterei, ou seja, em uma branch está de um jeito, em outra está de outro, em outra está de outro, porém é o mesmo arquivo. Tá vendo? É o mesmo arquivo. E eu vou vir aqui agora também, eu quero alterar então. Eu vou colocar aqui, oi, sou o Emerson. Vou salvar esse arquivo. Vou vir aqui de novo, ó, git add espaço ponto, adicionei todos os arquivos mesmo tendo um só, porque o git add ponto é mais comum de utilizar. Vou colocar um commit aqui, git commit -m e vou colocar uma mensagem aqui também, ó. Vou colocar, olá, sou o... Olá não, né, que eu não estou mandando mensagem para ninguém. Eu vou colocar aqui, ó, alterei o texto também. Vou dar um enter aqui, sumiu as letrinhas, tudo tranquilo. Então, ó, nessa minha versão aqui, ó, eu tenho oi, sou Emerson. Vou colocar aqui, ó, git checkout. Eu vou para branch fulano. Olha quando eu der o enter aqui que eu vou modificar, ó. Ó, estou na branch fulano, ou seja, esse aqui é o meu arquivo, não tem nada a ver com o arquivo que o Emerson acabou de alterar. E se eu mudar aqui também, ó, checkout para master, vou para lá, ó, estou na branch master. Beleza. Então aqui vocês viram que eu estou com um código principal, que é a master, e dessa minha master eu tenho uma branch Emerson e tenho uma branch fulano, e todo mundo, essas três branches, cada uma tem uma versão do arquivo. E agora eu quero juntar isso tudo então, né? Para mim não está interessante. Eu sou o desenvolvedor Emerson e eu vou por fulano e falo assim, fulano, eu terminei a minha parte do desenvolvimento, você não precisa, eu não vou mexer mais aqui, pode pegar o arquivo atualizado aí para você, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na branch Emerson, ó, git checkout branch Emerson, voltei para lá, oi, sou Emerson, e vou colocar aqui, ó, terminei o arquivo. Vou salvar aqui, vou fazer o rito normal, né? Git add espaço ponto, git commit -m e vou falar assim, ó, terminei
Vou dar um Enter aqui, né, para confirmar. Tudo certo. Fiz a minha parte. Já fiz, terminei a minha branch e tal. Vou lá na master. Vou vir aqui, tudo tranquilo, tô na minha branch. Só que aí tem uma curiosidade, ó. Se eu rodar aqui agora, ó, um git log, olha o que acontece. Eu tenho só aqueles 3 logs primeiro que eu fiz. Não tenho tudo o que aconteceu nessa branch. Por quê? Porque isso estava exclusivo de cada branch que eu tinha lá. Cada branch estava com seus commits exclusivos. Agora eu quero juntar tudo isso. E eu sou o desenvolvedor Emerson. Acabei de falar para o fulano. Ó, fulano, eu terminei, tá? Terminei minha parte. Pode juntar aí o que eu fiz com o que você está fazendo aí também. Então eu vou juntar agora. Eu vou pegar essa branch minha, vou unir com a branch do fulano. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, git checkout branch tracinho fulano e vou para lá. Fui para a branch dele, ó. Oi, sou fulano. E agora eu preciso então unir, pegar o que o Emerson fez e trazer para mim agora, tá? E para fazer isso, entra o próximo comando que vocês vão aprender aqui agora. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado. Então eu preciso mergear, ou seja, eu preciso unir os 2 códigos em um só. E eu tenho o comando, ó, que é o git merge. Da onde eu vou pegar essa informação? Ó, eu estou na branch fulano, eu quero pegar o que está na branch do Emerson. Então eu vou colocar aqui, ó, a branch que eu quero, tá? Então o que eu faço? Ó, eu venho aqui no código, então, vou dar um clear, e olha o que vai acontecer, ó, git merge, qual é a branch que eu quero? É a branch, tracinho, Emerson. E olha quando eu der um enter, o que acontece? Ó, deu um conflito aqui para mim. Por que deu um conflito? Porque o que eu fiz? Ó, a gente estava mexendo exatamente no mesmo arquivo, tá? Só que o Emerson mexeu numa linha tal e eu estava mexendo em outra linha tal. Só que agora eu puxei os arquivos do Emerson para cá. Só que aí deu ruim. Por quê? Porque o Emerson fez algumas coisas na mesma linha que eu estava mexendo. E o que acontece? Aí entra a mágica do negócio. Olha que legal, ó. Ele mostra em verde para mim, ó, a minha branch atual, que é o que está acontecendo ali. Então eu vim aqui, ó, na minha branch atual tá assim, ó, estou na branch fulano. Só que o Emerson modificou ali, ó, e no arquivo que veio dele tá assim, ó, oi, sou o Emerson e terminei meu arquivo. Agora eu preciso resolver essas questões aqui, tá? E se você reparar, ó, ele mostra algumas coisas aqui para mim, ó, aceitar alteração atual, né? Ou seja, ficar com o que eu fiz, o que o Emerson fez não tá legal, não ficou bom não quero aceitar. Ou eu posso vir aqui, ó, e aceitar o que tem, ó, aceitar alteração de entrada, ou seja, o que tá vindo agora tá ok, tá certo, é isso que eu preciso então, o Emerson fez o que eu precisava lá. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou resolver esses conflitos, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou aceitar o que está vindo na entrada. E quando eu clico aqui agora, ó, acabei de aceitar as alterações que o Emerson fez, ou seja, eu peguei as informações dele e trouxe para cá. E a partir daqui segue o rito normal. Se eu colocar aqui, ó, um git status e dar um enter, ó, ele deu essa mensagem aqui para mim, ó, que eu fiz o merge. E agora eu preciso fazer então, ó, git add espaço ponto para adicionar esse meu arquivo na minha stage area, como a gente já tinha feito, e agora eu vou dar um commit aqui, ó, git commit -m, e vou colocar assim, ó, fiz o merge com a branch do Emerson. Vou dar um enter, olha lá, ok, fiz, sem nenhum problema. Salvei meu arquivo aqui, ó, tinha esquecido de salvar ele aqui, deixa eu fazer de novo, ó. Git add espaço ponto, git commit -m, fiz o commit novamente porque não tinha salvado. Vou dar um enter aqui, olha lá, beleza, fiz tudo aqui. Posso fechar o meu arquivo aqui agora.
Vou rodar um clear aqui. E agora, olha que legal se eu pegar um git log novamente, para ver o que está acontecendo aqui, ó. Ele aparece para mim o histórico de tudo, desde lá do começo, ó. Ele tem criei o arquivo, lá inseriu mais uma linha. Aí depois tem aquela fulano alterou, que eu estou na branch fulano, então foi o que eu fiz aqui. E eu tenho aqui, ó, alterei o texto também. Quem que fez esse commit? Foi o Emerson na branch dele. Ou seja, quando eu uni o arquivo de lá para cá, além de eu trazer as informações do arquivo, eu trouxe o histórico também. Então eu já tenho esse histórico aqui. Ah lá, tem o commit que fez lá na outra branch, que eu terminei. Ah lá, agora o commit que eu acabei de fazer antes, né, que eu fiz o merge com a branch do Emerson. E depois eu tinha esquecido, olha lá, fiz o commit novamente porque não tinha salvado. Então, agora beleza. Terminei as alterações aqui para mim também, não tenho mais nada para ser feito aqui. Eu vou só colocar uma quarta mensagem aqui, ó, falando assim, ó, terminei. Terminei tudo. Vou salvar aqui, né? Vou novamente fazer o rito, git add espaço ponto, dei um enter aqui, adicionei, git commit -m, e vou colocar, ó, finalizei a branch fulano. Dei um enter aqui, tranquilo, vou dar um clear, beleza, git status, para ver se está tudo ok, se não está faltando nada. Olha lá, nothing, então está tudo certo. Finalizei minha branch, para onde eu vou então? Git checkout master. Vou lá na master. Olha como que está aqui, sem nenhuma alteração ainda. Aí ficou fácil agora, né? Eu vou rodar um git log aqui para vocês verem, ó, que não vem nada aqui, ó, só vem aqueles 3 históricos que tinha antes, ó lá. Ó, criei o arquivo teste, inseri uma linha a mais e sou a master e alterei. Então aqui o que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer exatamente de novo, fazer um merge. Só que agora eu vou pegar as coisas que estão na branch fulano e vou trazer para mim. Então, mesma coisa, ó. Git merge branch tracinho fulano. Ou seja, eu vou pegar tudo que tem lá e vou trazer para minha master, porque eu estou na master nesse momento. Eu vou dar um enter aqui, ó. Vai me dar aquele conflito de novo, por quê? Porque eu estou trazendo informação nova de algo que eu também estava modificando, e eu vou ver o que eu quero fazer aqui, ó. Ó, aceitar a alteração atual, que é o que eu estou fazendo na branch master, ou aceitar alterações de entrada. Não, vou aceitar as alterações de entrada, porque é o que o fulano fez, que ele já pegou as coisas do Emerson também. Então vou colocar aqui aceitar. Beleza, chegou. Vou salvar aqui. Vou dar um clear. E agora eu vou dar um git log para vocês verem, ó. Git log, dei um enter. E olha que legal, ó. Todos os históricos estão aqui. Ah, não, não estão não, né? Porque eu ainda não terminei aqui, ó. Clear, beleza. Vou colocar um git add espaço ponto, git commit -m, merge de todos. Dei um enter aqui. Beleza, fiz o merge, né? Terminei tudo que eu tinha que fazer. Vou fechar aqui, ó. Vou até deixar maior. Vou salvar aqui agora, sim eu rodo o git log. E tá aqui. Todos os commits que a gente fez nesse fluxo todo nosso aqui, tá? Então tem desde quando, ó, criei o arquivo de teste, inseri uma linha a mais e até no final, lá, merge de todos, que foi tudo que a gente fez aqui até o momento, tá? Aí você me pergunta também, tá? Mas por que eu fiz tudo isso então? Como eu falei para vocês, tá? Esses são os comandos que eu julgo básico que você precisa saber, porque é isso que vai ser o seu dia a dia, tá? De como pegar tal informação de tal branch, como fazer o merge, como que eu navego entre as branches, como que eu faço commit, o que é o stage area. Mas tem algumas outras coisas também que não vem ao caso passar aqui agora, mas aí vocês podem se aprofundar como que faz, tá? Porque nesses commits aqui, ó, vou rodar vou vir aqui, ó, git log novamente. Se vocês repararem, ó, deixa eu pôr maior aqui, cada commit, ó, ele tem um código hash específico, né, individual para cada um, ó, que é esse amarelinho aqui, ó. Cada um deles tem uma versão do código, ó, tem uma hash única, tá? Ou seja, se ele tem uma hash única, o que eu consigo fazer aqui também?
eu consigo, se por determinado momento, se alguma coisa tivesse acontecido errado em determinada parte do código. Como eu tenho versões dessas partes do código, o que eu consigo fazer? Eu consigo navegar entre os commits também. Por exemplo, se aqui, ó, aqui tem o merge de todos, né? Nesse momento aqui, ó, o merge de todos. Mas vamos supor que alguma coisa tivesse dado errado. Eu preciso fazer um rollback, eu preciso voltar o meu código para uma versão anterior porque deu algum bug aqui e eu preciso, né, voltar para lá. O que eu posso fazer? Ó? Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, nessa parte, ó, fiz o merge com a branch do Emerson. Eu consigo navegar exatamente para esse estado que o código estava nesse momento. Ou seja, tudo que aconteceu daqui para cima, ele é eliminado, entre aspas, né? Eu não vejo mais ele, e o meu código volta para o momento que estava naquele commit ali. Ou seja, ele cria uma segurança no teu código também, que se alguma coisa acontecer errado, eu consigo cirurgicamente ir para aquele commit ali e começar a partir dali de novo, tá? Eu consigo começar a partir dali e ignoro aquilo que está acontecendo dali para cima, certo? Então é essa a ideia do Git, desse versionamento, da gente trabalhar em várias branches diferentes, a gente conseguir trabalhar em arquivos diferentes. Aqui eu fiz o teste com um arquivo só, que chamava teste, mas se eu tivesse, por exemplo, o teste 2 ali, eu estivesse trabalhando no teste 1 e o fulano estivesse trabalhando no teste 2, quando o fulano fizesse o merge do arquivo meu, o que aconteceria? Aquele conflito não ia acontecer, para a gente resolver ali, para ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque eu estava trabalhando num arquivo e o fulano estava trabalhando no outro. E a hora que a gente une, a gente traz os dois arquivos juntos. Só que como um está trabalhando em um e o outro estava trabalhando no outro, aí não tem conflito. Tudo acontece naturalmente e fluido. Por que eu trouxe dessa forma aqui do arquivo de teste, num arquivo só? Para você já ver como que funciona quando dá conflito, tá? Então lembrando, se vocês estiverem trabalhando em arquivos totalmente diferentes, esse conflito ele não aconteceria, beleza? Então, era isso que eu queria passar nesse vídeo de hoje, tá? Como eu falei para você, na hora que você terminar o vídeo aqui, tenta fazer esse fluxo todo aí também que eu fiz aqui, com uma branch diferente, pegar um arquivo diferente, faz o teste com arquivos diferentes, inclusive, não no mesmo arquivo, para você ver o que acontece. E conta aqui nos comentários como que foi, se você conseguiu fazer, se isso tudo que eu fiz aqui você já sabia, então tá tranquilo. Fala aí pra mim como que foi, beleza? E se você não conseguir, não tem problema, volta o vídeo e tenta fazer de novo, mas tenta sair desse ponto aqui, ó, com o entendimento fixado na sua cabeça do que a gente precisa daqui pra frente, beleza? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o GitHub, como que a gente faz exatamente a mesma coisa, mas agora com o GitHub a gente vai integrar as duas, né, para que eu consiga passar o meu código para uma pessoa que está trabalhando em outra cidade, em outro estado, em outro país, como que a gente consegue trabalhar dessa forma integrada aí, que isso é o que o GitHub resolve, é o que a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? Então se você gostou aí do vídeo, inscreve aqui no canal, se tem alguém que você conhece que está precisando ver esse vídeo, manda esse vídeo para ele e não guarde só para você, né? Conhecimento que você deixa só para você, ele acaba não servindo de nada. O legal é fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, compartilhando conhecimento, beleza? Então fica aí, te espero no nosso próximo vídeo e até mais.